A mente não cria uma realidade, ela filtra a realidade. Como que essa mensagem chega em você? Ela te dá um sacode? Que foi assim comigo. Vou te explicar. A sua mente não vai criar uma realidade nova para você. Ela vai tirar de dentro de você, ela vai filtrar uma realidade nova para você. Agora, se a mente vai filtrar quem eu sou por dentro, como eu estou por dentro? Eu continuo sendo a mesma pessoa? Com os mesmos padrões mentais repetitivos? A mesma mentalidade tacanha? As mesmas verbalizações? Os mesmos olhares? Os mesmos comportamentos? Então, como que eu quero ser diferente se por dentro eu sou a mesma coisa? Eu vi nas redes sociais uma galera falando sobre finja ser até se tornar. Funciona? Acredito que funcione de verdade. Porém, muitas dessas pessoas conseguiram, e aí, ali eles estavam falando sobre riqueza. Finja ser rico até realmente você se tornar rico. Seguindo a mesma linha de raciocínio deles, falando sobre riqueza e pobreza, se alguém finge ser e se torna, olha o insight. Aqui é o despertar da mente. Se alguém finge ser e se torna, por que outros fingem ser também e não conseguem? Sabe por quê? Eu vou te responder. Porque esse que fingiu ser e se tornou, antes ele mudou quem ele era por dentro. Antes ele se preocupou em como eu estou por dentro. Porque a mente não cria uma realidade nova, a mente filtra. Então eu tenho que ser aqui dentro para me tornar do lado de fora quem eu já sou por dentro. Você entendeu? Não adianta eu fingir ser algo que por dentro eu ainda não sou. E aí entra a jornada. E aí entra o caminhar. Você sabia que a Bíblia fala muito sobre riqueza? Muito sobre riqueza. E a pessoa que é pobre, ela fica chateada. Fica até assim, mas não é sobre isso, porque Jesus era pobre. Não era. Não era. Porque se Deus é o dono do ouro e da prata, como o filho dele era pobre? Ele não precisava de dinheiro. Ele não precisava. Mas pobre ele não era. E sabe por que ele não era pobre? Porque Jesus tem a mente de Deus. Deus é rico. Deus é abundante. Deus é plenitude. E por que Deus é plenitude, abundante e rico e Jesus iria ser pobre? É impossível. Agora eu vou te dizer por quê. Riqueza e pobreza não é dinheiro. É como eu me sinto. É frequência. É mentalidade. Riqueza e pobreza é mentalidade. Por isso que tem pessoas que fingem ser e conseguem e outros não. Porque não mudaram a mente. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Se eu digo para você agora, você é rica, como isso chega em você? Eu vou dizer de novo. Ei, olha aqui, você é rica. Você acredita nisso? Se você fez assim, mas eu não sou, eu sou pobre. É a mentalidade. Uma mentalidade pobre. Agora, uma mesma pessoa que ouviu e fez assim, ó, eu recebo, eu sou rica. Esta pessoa já está se tornando. Esta pessoa está sendo por dentro rica, mesmo que aparentemente, externamente, ela ainda não seja. Por isso
que em Romanos 12, 2 diz assim. Eu vou ler Romanos agora também, mas agora vamos ali no 12, só para que você entenda que 12. Já vamos ao 12 rapidinho. Diz assim, vamos. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida? Eu vou te responder também, porque eu sei qual é a vontade de Deus para a sua vida. É exatamente como você se sente por dentro. Você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você sente. Qual é a vontade de Deus para sua vida? A Bíblia está escrito que é boa, agradável e perfeita. Mas você só alcança se você acessar. Se você tiver um pouquinho da mente de Deus, ó, da mente de Deus, vem assim, ó, conhecimento do alto. Só se você tiver um pouquinho da mente de Deus na sua mente, se vocês estiverem conectados. Ah, Sui, não é bem assim, isso aí é religiosidade. Não. Aqui a gente não fala sobre religiosidade. A gente fala sobre espiritualidade. Quem nós estamos escolhendo ser por dentro? Quem estamos escolhendo ser por dentro? Quais são as frases que você mais usa? As frases que você mais fala para dizer realmente quem você é? Ai, Jesus era pobre. O que tem o ser pobre? Jesus não era pobre. Já expliquei. É mentalidade. Deus é rico, Jesus é herdeiro, bilionário, trilhardário, quadrentenário. Não consigo falar isto. É infinitamente rico. E você? Também. Porque você também é herdeira. Só que você sente assim? Porque você primeiro tem que sentir dentro. Sabe quando o coração queima? Você fala, sou rica mesmo. Sou rica mesmo. Questão de mentalidade. Você é quem você imagina, você é quem você sente. Se eu digo que você é rica e você não consegue abraçar a causa, então você não está nem no caminho para se tornar alguém rica. E você também não precisa querer ser rica. Você só precisa, no mínimo, querer ter uma vida boa, abundante, plena, satisfatória, onde você pague todas as suas contas e sobre dinheiro no banco, sobre dinheiro na carteira, sobre dinheiro, quero fazer uma viagem, eu vou para qualquer, você não precisa ser rica. Mas se você disser, eu vou fazer uma viagem para onde? Vamos pensar, para Gramado. Eu vou passar o final de semana em Gramado. Eu vou tirar uma férias, vou passar 7 dias em Gramado. Você pode fazer isso hoje? Hoje, você pode? Se você disser que não, é porque você não tem dinheiro. Nem na carteira, nem sobrando, nem... Quando receber, o dinheiro chega e já vai embora. Isso é essa vida que Deus quer transformar em nós. Você não precisa querer ser rica, mas você precisa realmente ter uma vida plena, onde você não precise ficar esperando o ano inteiro para tirar férias e talvez nem conseguir viajar, porque tem que pagar as contas dobrado. Para quando você voltar, não voltar zerado lá pro trabalho, né? Você entende? Que tudo é questão de mentalidade. Como eu me sinto aqui, é quem eu irei me tornar. Agora eu quero dizer algo, explicar algo para vocês assim, em um outro contexto. Talvez hoje foi meio pegado assim, né? Mas vamos lá, você precisa entender esta parte. Eu estava conversando hoje pela manhã com uma pessoa e ela chegou e falou assim, eu tenho medo de ler em público. Se eu começar a ler, não é nem em público, vamos supor assim, família. Ela falou, não consigo. Se eu for ler, parece que eu não sei ler, eu travo. Eu não consigo ler. E aí eu quero falar um pouquinho aqui de um pedaço do meu testemunho. Quando eu tinha 6 anos, 7 anos,
Eu estava na primeira série e eu apanhava da professora na sala de aula. E eu falava para minha mãe que eu apanhava na sala de aula, mas a minha mãe não acreditava porque ela achava surreal. Ó, essa menina tá inventando coisa para não ir para escola. Não é possível isso. Minha mãe achava surreal. E não acreditava, e todos os dias eu apanhava. Além de apanhar, eu sofria bullying, que hoje eu sei que é bullying, né? Antigamente eu não sabia. E aí era assim, ó, o momento de leitura. Todas as cadeiras enfileiradas, aquela classe cheia de crianças, né? 6, 7 anos. E aí ela falava assim, cada um lê um parágrafo. Eu tremia, porque eu já sabia que ia acontecer. E aí as crianças iam lendo e eu não acompanhava no livro. Eu começava a contar as crianças pra saber, tipo assim, eu sou a 14ª. E aí eu começava a contar os parágrafos e eu ia ensaiar. Eu ia ler o 14º, 1, 2, 3, 4 vezes, para que quando chegasse a minha vez eu não errasse. E aí eu contava as crianças rapidinho, eu passava o olho assim para ela não perceber, contava as crianças e eu era a 14ª, e aí quando chegava em mim, ela olhava para mim, sua vez. Eu olhava para o parágrafo que eu já tinha lido várias vezes, a minha mão suava, a minha boca tremia, e aí eu não conseguia ler. O que ela fazia? Levantava, me ridicularizava. Ela pegava meu cabelo, levantava para cima. Eu era a menorzinha da classe, em estatura, como sou até hoje, pequena, em estatura, e ela falava assim, você é burra? Você não sabe ler? Você não sabe que todo mundo aqui tem que ler? Você vai ler também, ou você não sabe, você é burra? E puxava o meu cabelo para cima e as crianças começavam a rir da minha cara. A rir. E aí ela me batia, realmente me batia. Ela me batia e pegava meu cabelo, puxava, depois forçava e eu sentava, eu começava a chorar, não conseguia ler. Aí ela passava para outra criança. Isso todos os dias. Passou o tempo. Eu tive muita dificuldade em querer aprender, em me dispor a aprender, porque na minha memória sempre vinha o fato de eu vou encontrar alguém assim. Vinha isso na minha memória. E eu demorei tempo para querer aprender. Passados anos, eu agora, uns anos, 3, 4 anos para cá, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a me interessar mais pelo mundo gospel, evangélico, e aí aprender, né, a ler. Aprender a ler não, a ler a Bíblia, aprender o contexto. Eu sempre aprendi tudo com muita facilidade, só que é quando flui, se me prende assim, eu travava. E aí, o que eu comecei a fazer, gente? Isso fica para você que eu conversei hoje de manhã. O que eu comecei a fazer? Eu tive que começar a ler aqui para vocês verem. E eu ficava pensando, gente, um monte de gente vai ver do outro lado, talvez eu erre. E quantas vezes eu errei? Milhares de vezes eu errei, milhares de vezes eu parei, mas eu não desisti, eu continuei. E aí, às vezes, eu estou lendo a Bíblia aqui para vocês e eu erro alguma coisa. Diante de Deus, muitas vezes me vem a memória da professora. E aí, sabe quando dá aquele trave assim, eu falo, não. Na minha mente, é tudo assim, em fração de segundo. Não, já passou. Eu vou começar de novo. Eu vou ler de novo. E acabou. Porque quando que eu vou conseguir destravar isso dentro de mim? Quando eu me colocar na situação. Quando eu enfrentar a situação. Quando eu disser, eu consigo, eu vou ler e eu irei ler. E eu leio hoje com a maior facilidade do mundo, não importa para quantas pessoas sejam, eu leio. Mas eu não vou mentir que internamente, muitas vezes, porque coisa ruim dos infernos, ele sempre quer, você não vai conseguir. E eu sou chata, né? Vou conseguir, você vai ver só como eu vou conseguir.
vou conseguir, ainda vou dar um show, você vai ver só. Tipo, tudo internamente aqui, ó, porque a mente fica falando. A mente fica falando, eu vou conseguir, ainda vou dar um show, você vai ver só, aguarde e verá. Porque eu não posso impedir que um problema do passado interfira no meu propósito. O que Deus tem para mim, eu só vou conseguir alcançar quando eu me colocar na situação em que eu tenho medo. Aquela situação em que é um confronto para mim. Então, pegue este exemplo para você para qualquer coisa na sua vida. Comece a ler para as pessoas na sua casa. Quando tiver alguém na sua casa, se dispõe a ler a Bíblia. Porque se você tem medo, você nunca leu a Bíblia para ninguém. Porque você não tem coragem. É algo que está te paralisando? Comece a ler a Bíblia para você em voz alta e depois leia para pessoas. E fale. Eu sempre tive problema com leitura. Então, se eu errar, tá tudo certo. Quando a gente fala do nosso problema, quando a gente fala o que está acontecendo com a gente, é aí que vem a transformação. É aí que vem a transformação. Então, por que eu comecei o vídeo falando assim? Eu anotei aqui, deixa eu ver que eu já falei tanto que eu esqueci. A mente não cria a realidade, ela filtra a realidade. Porque é quem eu sou por dentro. Se eu continuo com medo, então eu não vou conseguir dar um passo. Se eu continuo com medo, qual é a minha realidade? O medo. O medo do quê? De passar vergonha. O medo das pessoas rirem. Porque foi isso que aconteceu comigo e eu fiquei nessa vida apanhando da professora por 6 meses. 6 meses, eu repeti o primeiro ano. Porque quando a minha mãe acreditou em mim, ficou na escola, pediu autorização para a diretora sem a professora saber e pediu autorização e a diretora falou, ela tá mentindo, não é verdade. Isso não acontece com ela. E aí ela pediu autorização e ficou lá, escondida na janela, assistindo a aula. Eu também não sabia. E pra mim entrar naquele dia tinha tido sufoco. Falei, mãe, ela bate em mim sim, não me deixa aqui com essa doida. Me tira dessa escola. Não, você vai ficar. Só que aí minha mãe ficou 6 meses depois. E ela viu a professora batendo em mim. Ela viu a professora me ridicularizando. Ela viu a professora pegando meu cabelo e fazendo assim, me chamando de burra. E aí a minha mãe invadiu a classe e bateu na professora na frente de todos os alunos. E eu ali, ó, não falei? Não falei? Aí, ó, agora tá vendo, tá vendo? Agora minha mãe vai te bater também. É assim que eu estava, criança pequenininha, 7 anos, é assim que eu estava. Se fosse hoje, iria fazer a mesma coisa. Tá tudo bem, tá tudo certo. Então, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Porque para chegar até aqui, eu tive que reconstruir muitas coisas na minha mente. Eu tive que aceitar muitas coisas na minha mente. E aí depois a gente chega na fase adolescente, adulto, acontece várias outras coisas também. Casamento, filho, divórcio. E tudo que a gente tem que trabalhar a mente para seguir adiante, porque senão a gente paralisa. Porque senão a gente desiste. Mas sabe qual que é o problema da desistência? É que Deus não vai desistir de você. Deus vai falar, filha, continua. Não importa o que você fez. Não importa o quanto você errou. Filha, continua. Só continua. Eu estou com você na jornada. Eu estou com você no caminho. Não pare. E esse não pare, você nunca vai poder dizer que você não precisava mudar a sua mentalidade para você ter uma vida nova. Porque se você tá vendo esse vídeo aqui, você está ciente de que se você não mudar a sua mentalidade, você não terá uma vida nova. Você não terá uma vida renovada em Cristo. Porque primeiro eu mudo a minha mente para que a minha realidade venha filtrar de dentro de mim e me entregar uma vida nova. Então não basta eu fingir ser quem eu não sou. Eu tenho que mudar por dentro. Quando eu mudo por dentro, por fora eu posso fingir o que eu quiser. E que vai dar certo sim. E dá certo sim. Antes eu mudo aqui a minha mentalidade. Antes eu mudo os meus comportamentos, as minhas verbalizações. Quando eu mudo, desculpa. Quando eu mudo aqui, tudo muda ao meu redor. Quando eu leio a Bíblia, acabou. Ninguém me engana mais. Agora eu sei a verdade. Ninguém me engana mais. Na minha vida foram sucessões de coisas acontecendo. E eu tenho um desprendimento com coisas, pessoas. Um desprendimento assim,
gigantesco. Eu simplesmente me desprendo, me desapego, acabou. Eu tenho esta facilidade na minha vida. Então, muita coisa que aconteceu na minha vida, eu tive que ressignificar e seguir adiante. Quando eu comecei o processo para me tornar terapeuta, eu tive que ressignificar muita coisa na minha vida. Coisas que estavam guardadas aqui que eu nem sonhava. E que o Espírito Santo me fez lembrar da situação para que eu pudesse pedir perdão. Para quem? Para mim mesma. Se eu estou ressignificando, eu estou pedindo perdão para mim mesma. Eu ressignifico e sigo. Vamos supor que a pessoa que você guarda algum rancor, alguma coisa no seu coração, essa pessoa já morreu. Você tem o que fazer? Não. O que você pode fazer? Ressignificar. Eu ressignifico aqui e sigo a minha vida. Mas você precisa mudar a sua mente para você servir a Deus. Sem mudar aqui é impossível agradar a Deus. Por quê? Na Bíblia está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho fé que eu consigo mudar a minha mente, pronto, não tem mais para onde eu ir. Não tem mais para onde eu correr. E sabe o que eu vou fazer agora? Vou ler para vocês Romanos 4:17, só para a gente finalizar aqui. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama, presta bem atenção nisso, por favor, e chama as coisas que não são como se já fossem. Você entendeu? Eu vou ler outra vez. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Chama as coisas que não são. Chama as coisas que ainda não existem como se elas já existissem na sua vida. Por isso eu estou dizendo: dá certo. Vai dar certo para quem está fingindo ser rico, porque aquela pessoa quer ser rica. Vai dar certo, porque ela já mudou a mente por dentro e ela está chamando para a vida dela o que ainda não existe, mas vai se tornar realidade. Não importa para que seja na sua vida, queira a transformação que é de dentro para fora. Deseje a transformação que é de dentro para fora. Seja ansiosa pelo aprendizado, pelo conhecimento, em querer aprender mais e mais e mais de Deus. Ponha isso como meta na sua vida. Eu quero, eu desejo, eu vou fazer. Faça isso por você, para a sua família, para que vocês venham viver bem, plenos e com abundância, com prosperidade, com riquezas espirituais, riquezas emocionais, riqueza familiar e com dinheiro. Preste atenção, como você consegue dizer que Jesus era pobre se Jesus é o filho do rei? Se ele é o filho do Todo-Poderoso, no mínimo ele é herdeiro. Como? Você entende a mentalidade pequena das pessoas? Jesus veio para a terra para mudar as nossas vidas, para transformar as nossas vidas. Ele não precisava nem fingir e nem ser de que era rico. Ele veio por algo maior, para transformar as nossas vidas, mas nós estamos aqui e nós temos que viver do melhor da terra, porque senão nem servindo a Deus nós estamos, e é verdade. Não aceite a pobreza como desculpa por fracasso. Queira ter uma vida boa, plena, abundante, próspera, pelo amor de Deus. Não aceite mais isso na sua vida. Vire essa chave. Quando alguém falar para você: mas Jesus, fala: querida, acorda.
Jesus é herdeiro de Deus. Deus está fazendo as ruas. As ruas são revestidas de ouro. Como que Jesus era pobre, pelo amor de Deus? É só ter um nível pequenininho de cognição. Não tem como. Eu não aceito mais as pessoas virem falar para mim que Jesus era pobre. E eu já ouvi isso de líderes religiosos, e quantos? Mas esse líder religioso que eu ouvi falando isso há uns meses atrás, ele tem uma vida escassa. Pobre de maré de si. Pobre de maré de si mesmo. Ele tem uma vida escassa. E aí, o que acontece? Para distorcer uma realidade que está dentro dele e é a realidade dele, ele fala para as pessoas que Jesus era pobre, então tudo bem eu ser pobre também. Não! É uma desculpa por fracasso. Não aceite mais isso na sua vida. Queira ter uma vida diferente. Queira ser diferente. Pense você com a sua cabeça, com a sua mentalidade. Se você tiver fé, você vai alcançar tudo o que você quiser. Se você tiver fé e estiver disposta a mudar quem você é por dentro, você vai alcançar tudo o que você quiser. Deus vai fazer assim, é isso que eu queria de você. E agora você consegue sustentar dinheiro. Porque antes de sustentar dinheiro, você sustenta uma mentalidade brilhante. Eu já falei para vocês que eu tenho um e-book que fala sobre dinheiro antes do dinheiro chegar. É o nome do e-book, está aqui na descrição do YouTube. E é uma jornada incrível, acredito, foi eu que fiz. Foi eu que fiz. E é uma jornada incrível de 30 dias. E ali tem um caminhar, um direcionamento, 30 dias. Uma transformação do dia que você começa até o último dia. Você já sustenta dinheiro. Quando você chega no último dia, você é uma pessoa que está sustentando dinheiro. Mas porque antes você mudou aqui dentro. Por isso o nome do e-book é Antes do Dinheiro Chegar. Porque dinheiro é prosperidade, é crescimento de quem somos por dentro. Olha, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero de verdade que isso mude a sua vida, a sua jornada, a sua trajetória. Sabe o que eu desejo para você? Que você seja tocada pelo Espírito Santo. Que você deseje ter o melhor da terra, porque Deus quer te dar. Você tem que querer, Deus quer te dar. Depende somente, unicamente de você. Então, entre na jornada, mude quem você é aqui, mude quem você é aqui. E a abundância, a prosperidade, a transformação e o dinheiro te aguarda na linha de chegada. Vai ser brilhante, vai ser lindo, acredite, tenha fé e continue. Beijo, beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.